Você já se perguntou se o planeta Terra já passou ou quantas vezes ele passou por extinções em massa? Da extinção Ordoviciano-Siluriano a Antropoceno e atualidade, te apresentarei 6 vezes que a Terra passou por extinções em massa. 1. A extinção Ordoviciano-Siluriano. O período Ordoviciano aconteceu há aproximadamente 436 a 510 milhões de anos, sendo dividido em 3 épocas: Ordoviciano inferior, médio e superior. O clima provavelmente era bem ameno, apresentando temperaturas medianas e elevada umidade. Durante essa passagem ocorreram várias transformações no planeta, entre elas eventos que incidiram a conformação continental na litosfera, também chamado de Gondwana. A imensa massa continental ficou praticamente restrita ao hemisfério sul, submetida a um intenso período glacial. A vegetação é caracterizada pelo surgimento dos primeiros vegetais, havendo uma grande predominância de algas que cobriam as regiões oceânicas. Esse período foi um marco para os animais invertebrados, que foi uma grande expansão da diversidade de espécies. Esse foi o momento em que surgiu os primeiros peixes agnatas, que são peixes sem mandíbula. Contudo, ao final do período Ordoviciano, teria ocorrido um processo de extinção em massa, dizimando consideravelmente o número de organismos, certamente caracterizado por um período interglacial. Logo depois que as primeiras plantas terrestres apareceram, o primeiro evento principal da extinção eliminou muitos tipos de trilobitas e outras formas de vidas marinhas invertebradas. O número de espécies, principalmente de animais marinhos, estavam em crescimento. Foi nessa época que surgiram também as primeiras plantas terrestres, mas essa fartura de vida chegou ao fim com o desaparecimento de 85% das espécies, especialmente de pequenos seres marinhos invertebrados. Os cientistas apontam que as possíveis causas para essa crise foi a movimentação dos continentes em direção ao Polo Sul, as quedas na temperatura, a formação de geleiras e a redução do nível de mares dos quais boa parte da vida dependiam. 2. Extinção Devoniano. O período Devoniano compreende os anos entre 416 milhões a 354 milhões e é subdividido pelas épocas inferior às mais antigas, média e superior às mais recentes. Nesse período, as principais transformações aconteceram na flora, com o crescimento exponencial de pequenas plantas terrestres com o desenvolvimento de esporos. Com esse processo, as plantas conseguiram se fertilizar com as sementes e atingir a altura de grandes árvores. Elas formaram os primeiros bosques de que se tem registro, com o surgimento de licopódios, samambaias e progimospermas. Na fauna, alguns especialistas nomeiam a era como a idade dos peixes, pois surgem os plancodermos, peixes encoraçados que mais parecem piranhas, e os primeiros tubarões. Outros peixes de água doce desenvolveram pulmões, que depois passariam a ser conhecidos como anfíbios, vivendo em ambiente terrestre e aquático. A extinção da vida no período Devoniano, ocorrida entre 416 milhões e 354 milhões de anos, é associada a múltiplas causas, como excesso de sedimentação, rápido aquecimento global e impactos de meteoritos e cometas. Evidências de todos esses eventos foram encontrados e eles extinguiram de 70 a 80% de todas as espécies animais que existiam. 3. Período Permiano. Eis um dos piores eventos de todos. Estima-se que mais de 95% dos seres foram extintos nesse período. O Museu Americano de História Natural em Nova York explica que o fenômeno atingiu muitos vertebrados, conhecidos como Grande Morte. Esse evento também está relacionado às mudanças ambientais. É possível que a movimentação dos continentes, as erupções vulcânicas, o aquecimento do clima e o aumento da acidez
escassez dos oceanos tenham representado o fim da linha para muitas espécies que habitavam o planeta. Alguns cientistas apontam que a Terra foi atingida por um grande asteroide que encheu o ar de partículas de poeira, bloqueando a luz solar e provocando chuvas ácidas. Outros acreditam que uma grande explosão vulcânica aumentou a quantidade de dióxido de carbono e tornou os oceanos tóxicos. Se até aqui você está gostando desse conteúdo, ajude então no crescimento e desenvolvimento desse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e ative o sininho de notificações. Vamos voltar ao vídeo? 4. Extinção do Triássico. Os estudos calculam que 3/4 das espécies desapareceram nesse período, marcado pelo desenvolvimento dos pinheiros e outras plantas do grupo dos gimnospermas, dos dinossauros e dos primeiros mamíferos. A principal explicação para o fenômeno é a separação da Pangeia, o supercontinente que reunia praticamente toda a superfície terrestre do globo. Essa atividade geológica colossal elevou a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, deixou os oceanos mais ácidos e engatilhou a erupção de vários vulcões. Com isso, a vida deixou de ser viável para muitas criaturas. As espécies de répteis que não morreram acabaram encontrando um território fértil para prosperar pelos próximos milhões de anos. 5. A extinção do Cretáceo. A última e mais famosa extinção em massa ocorreu no final do período Cretáceo, há 65 milhões de anos, causando o fim de muitas espécies animais e vegetais, incluindo os famigerados dinossauros. Os estudos mais recentes apontam que um meteorito de 10 km de diâmetro colidiu com a Terra, onde hoje é a península de Yucatán, conhecido como a cratera de Chicxulub, no México. Além dos fortes tremores causados pelo impacto, uma espessa camada de poeira cobriu a atmosfera por um longo período, gerando assim uma extinção em cadeia, primeiro as plantas, depois as espécies herbívoras e por fim os carnívoros. É claro que tal asteroide sozinho não acabou com todos os dinossauros do dia para a noite. Acredita-se que tal evento tenha sido o gatilho para uma série de mudanças no ambiente, diminuição da luz solar, extinção das plantas, redução de oxigênio, chuvas ácidas e atividades vulcânicas, que acabaram com esses répteis ao longo de 1 milhão de anos. Mas quem sobreviveu a esta catástrofe? Somente seres muito pequenos que necessitavam de poucos recursos para sobreviver. Com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos e as aves que sobreviveram se aproveitaram desse espaço que antes era restrito devido à soberania dos dinossauros para se diversificarem. Então, a partir daí, sem os limitantes que os dinossauros colocavam, eles puderam prosperar. 6. Antropoceno, a atualidade. As mudanças climáticas são um dos desafios mais preocupantes que a humanidade enfrenta. Atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento em massa têm levado ao aumento nas concentrações de gases do efeito estufa e na atmosfera. Isso resulta no aquecimento global, alterando nos padrões climáticos e aumentando o nível do mar. Se não forem tomadas medidas significativas para diminuir essas mudanças climáticas, as consequências podem ser graves para a humanidade. A extinção de várias espécies de plantas e animais é um fenômeno documentado e preocupante. A degradação de habitats, a poluição e a exploração insustentável dos recursos naturais contribuem para a perda da biodiversidade. A redução da diversidade biológica pode afetar a segurança alimentar, a saúde e a estabilidade do ecossistema, com implicação para a sobrevivência humana ao longo do prazo. A pandemia do Covid-19 demonstrou a vulnerabilidade da humanidade a surtos de doenças infecciosas. Embora não seja uma extinção de espécie, pandemias podem causar danos significativos à saúde e à economia mundial. A exploração insustentável de recursos naturais como a água doce, minerais e alimentos podem levar à escassez em todo o mundo.
A competição por recursos finitos pode desencadear conflitos catastróficos. Desde a grande extinção no Triássico até os desafios da atualidade, a história da Terra está repleta de desafios e ameaças que moldaram a evolução da Terra, mas também destacaram a resiliência e a capacidade de adaptação das espécies.